Já faz 2 anos e meio desde que a Bambu Lab revolucionou a indústria de impressão 3D com o lançamento da 10-1 Carbon. Agora, outras marcas estão respondendo com seus próprios produtos. E embora seria fácil descartar cada uma dessas impressoras como uma cópia da Bambu Lab, a realidade é que cada marca também teve a oportunidade de aprender com a Bambu Lab, não só com o que eles fizeram certo, mas também com o que não fizeram. Além disso, a Bambu Lab está, no momento desta gravação, atualmente envolvida no que provavelmente é a maior controvérsia na curta história da empresa. Sinto que todos os dias, quando abro o YouTube ou Reddit, sou recebido com outro vídeo ou post de alguém novo explicando por que não vai mais recomendar ou comprar impressoras da Bambu Lab e vai, em vez disso, procurar em outro lugar. Mas deixe-me saber nos comentários abaixo se você gostaria de me ver fazer uma avaliação imparcial separada desta máquina, uma vez que eu tiver um pouco mais de tempo com a versão final do seu software e perfis. Proponho que neste vídeo nos atenhamos apenas aos fatos. Vamos dar uma olhada honesta e detalhada nesta máquina e fazer as perguntas. Quais características são realmente únicas aqui? O que eles estão fazendo de diferente? E de que maneiras essa impressora pode realmente melhorar o salto quântico criado pelo Bambu Lab? Vamos atrás disso. Primeiro e acima de tudo, considerando que a atual controvérsia em torno do Bambu Lab envolve todo o suporte para aplicativos de terceiros como o Orca Slicer, eu realmente quero começar este vídeo abordando o que a Anycubic está fazendo a respeito. Sim, o Cobra S usa seu próprio firmware e seus próprios serviços em nuvem como o Bambu Lab. No entanto, a Anycubic foi muito rápida em me apontar quando os encontrei na Formnext que eles agora abraçaram abertamente o Orca Slicer. E estão realmente lançando uma versão totalmente nova de seu próprio Slicer, que agora é um fork do Orca Slicer. Agora, isso por sua vez, significa que é muito fácil transportar os perfis para o Orca Slicer se você preferir usá-lo como eu faço. Mas ainda não temos notícia de se você poderá ou não enviar diretamente do Orca Slicer para a impressora, já que essa funcionalidade só virá na próxima versão do novo Slicer da Anycubic. Espero que sim, e estou passando isso para a Anycubic também. Esta é uma grande maneira da Anycubic se diferenciar realmente abraçando de forma avassaladora o popular Slicer Orca e permitindo uma integração muito profunda em seu próprio modo terrestre e modo de fatiamento em nuvem. Estou cruzando os dedos aqui, e eu adoraria se vocês comentassem abaixo se concordam comigo que eles definitivamente deveriam fazer isso. A seguir vamos para o fruto grande, óbvio e de fácil alcance. O Ace Pro da Anycubic, como o Ace no Cobra 3, possui um secador de filamento embutido. Ele pode ser usado como secador de filamento independente, secar o filamento durante a impressão, ou até programar a impressão para começar apenas quando o ciclo atual de secagem estiver concluído. Eu sei que disse que não iria inserir minhas opiniões aqui, mas acho que vocês podem concordar que isso é objetivamente uma fantástica função. E acredite ou não, é uma função que ninguém além da Anycubic possui no momento. E sério, por que não? Quero dizer, provavelmente o maior valor agregado de ter uma impressora fechada como esta é a capacidade de imprimir materiais mais exóticos, coisas como nylon ou policarbonato. Porém, sem poder secar os materiais durante a impressão, é preciso monitorar constantemente para manter o filamento seco, algo que não faço, ou secar com 8 horas de antecedência antes de realmente precisar deles. Ninguém tem tempo para isso. Além disso, quando você considera o preço desta máquina, que abordaremos no final, e o fato de que um secador de filamento de 4 bobinas semelhante pode facilmente custar $130, isso, na minha opinião, é um dos principais recursos que realmente diferencia este combo de tudo o resto no mercado, e estou sinceramente bastante chocado que outros concorrentes já não estejam oferecendo isso, mas as atualizações e melhorias do sistema de múltiplos materiais definitivamente não param por aí. Como você provavelmente já sabe, uma das maiores reclamações ou deficiências com o original Bambu Lab AMS era a confiabilidade do carregamento de filamento, levando muitas pessoas a saírem e projetar ou imprimir suas próprias modificações ou atualizações. Um dos principais problemas parecia ser o ângulo do tubo Bowden, quando a tampa de vidro da impressora estava colocada, fazendo com que carregasse e descarregasse repetidamente. Bem, a Anycubic resolveu isso, curiosamente, com algumas partes impressas em 3D que mudam gradualmente o ângulo do tubo PTFE, à medida que entra na cabeça da ferramenta.
Provavelmente porque não havia acessório disponível para acompanhar as correntes de cabos que eles estão usando. Até agora, na minha experiência, funciona muito bem e nunca tem problemas para carregar o filamento. Para aumentar a confiabilidade durante o carregamento e descarregamento, foram adicionadas aletas dentro do ACE que mantêm os carretéis alinhados e impedem que balancem, especialmente ao usar carretéis de papelão leves ou quase vazios. Também gosto que não preciso das duas mãos para carregar o filamento no ACE Pro. Ele detecta automaticamente quando insiro o filamento e o pega para mim. Em vez de eu precisar afastar a engrenagem para realmente carregá-lo, sei que muitas pessoas estavam contribuindo para melhorias no laboratório de bambu AMS. Mas espere, porque na verdade há mais antes de passarmos para a própria impressora. A Anycubic adotou uma solução inteligente para o divisor e buffer, assim como o laboratório de bambu fez em seu próprio acompanhamento do AMS, o AMS Lite. Em vez de alojar o divisor de 4:1 sob os mecanismos AMS, onde é um grande problema acessar se o filamento quebrar, eles estão enviando todos os 4 filamentos da parte de trás do AMS e os unindo mais perto da cabeça de impressão. Então, em vez de ter um buffer, eles colocaram um em cada um dos caminhos. Agora, essas mudanças não apenas facilitam muito a retirada de filamento quebrado, mas eu imagino que também proporcionarão mais confiabilidade a longo prazo. Em teoria, isso também deve permitir trocas de cor mais rápidas, pois o filamento percorre um caminho muito mais curto a cada mudança de cor. Mas acho que provavelmente qualquer cúbico tem alguma otimização a fazer no futuro em termos de tempo e velocidade. Ok, chega de falar sobre o Ace Pro. Vamos falar agora sobre a impressora em si. Uma coisa que eu acho que foi uma deficiência da série Bambolab 10-1 e P1 foi o processo de troca de bocal. São 2 parafusos e 3 plugs sempre que você quiser trocar um simples bocal. Isso resultou em uma infinidade de sistemas de troca rápida chegando ao mercado para aquelas impressoras, e a própria Bambu Labs realmente corrigiu isso e melhorou o processo para algo muito melhor na série A1. A Anycubic, por sua vez, também criou um sistema de troca rápida, que envolve um simples acionamento de uma alavanca, desconectar um conector e você pode remover todo o hot end. Isso, é claro, significa que você vai querer ter hot ends totalmente montados e compatíveis à mão. Para trocas rápidas e honestas, isso é melhor do que usar uma chave Allen para remover 2 parafusos. Também gosto da forma como a cobertura da ferramenta se conecta à cabeça. Foi necessário um tempo para me acostumar e descobrir onde aplicar pressão para removê-lo, pois ele fica bem firme. Mas uma vez que você descobre, percebe que é uma conexão muito mais resistente. Pessoalmente, tive muitas impressões interrompidas no meio, nas minhas impressoras Bambu Lab, porque a cabeça da ferramenta se solta ao se prender em um pequeno pedaço de sujeira que não passou pelo canal. Isso faz questionar se uma capa que viaja a velocidades e acelerações tão altas deveria ser anexada magneticamente. Este pode ser um pouco divisivo. Acho que você ou ama ou odeia, mas sinto que a indústria como um todo está se afastando das placas de vidro e honestamente não dá para adivinhar por quê. Algumas empresas estão colocando revestimentos anti-estilhaçamento no vidro, adicionando dobradiças de fricção, enquanto outras optam por plástico resistente e indestrutível, abandonando o vidro completamente. A Anycubic optou por este último, tanto na tampa superior como na porta da frente, e eu, por um lado, acolho a mudança. Painéis de acrílico podem parecer baratos em certas ocasiões. Mas este aqui é na verdade moldado com cantos arredondados e um chanfro grosso que aproveita as vantagens que o plástico pode oferecer que o vidro não consegue. E eu não sei vocês, mas acho que parece muito bom. Agora você pode pensar que a menor massa dos painéis de plástico resultaria em mais ruído vindo da impressora. Enquanto escrevia este vídeo, percebi que esta impressora é muito mais silenciosa do que minhas máquinas Bambu Lab X1 ou P1. Eu tinha essa rodando bem atrás de mim no estúdio enquanto eu estava escrevendo o roteiro, e tinha um P1S no outro cômodo com a porta aberta, e eu realmente conseguia ouvir o P1S fazendo mais barulho do que o S1. E não são apenas os motores. Os ventiladores parecem mais silenciosos aqui, mesmo com o secador de filamento ligado. Uma atualização recente de software também deixou o carregamento e descarregamento do Ace Pro mais silencioso. Outra coisa que eu apreciei ao configurar o S1 foi a filtragem de ar de carbono.
Uma das minhas reclamações originais a primeira vez que experimentei o Des One Carbon foi que ele não fez jus ao seu nome, carbono, em termos de usar o carbono para a filtragem. Um problema que eles posteriormente corrigiram, ajustando os perfis ABS e ácido acrilonitrílico estirenado. As máquinas do Bambu Lab têm uma quantidade muito pequena de carbono para filtragem comparada a esta máquina, resultando em odores fortes de ABS ao imprimir esses materiais. Eu quero que você compre os cartuchos de carbono deles, embora eu sempre imprimi os meus. Esta impressora usa um bom saco genérico de carvão ativado e parece fazer um trabalho melhor filtrando o mau cheiro. Mas só fiz algumas impressões de ABS ou ASA, em comparação com milhares de horas nas máquinas do Bambu Lab. Outra coisa interessante é a tela sensível ao toque. A P1S, comparável a esta máquina em preço, mas não em recursos, é criticada por ter uma tela de carro dos anos 90 como interface. Também ameaçou bloquear o protocolo que permitia aos usuários adicionarem suas próprias atualizações de tela sensível ao toque. A S1 tem uma grande tela sensível ao toque semelhante à do Exxon Carbono e se move de 0 a 90 graus. Na verdade, não vi isso em nenhuma outra impressora, e suspeito que a Anycubic queira capturar um pouco do lucrativo mercado de fazendas de impressão que o Bambu Lab dominou tão bem. Eles estão adicionando recursos como este para tirar a tela do caminho ou a robusta tampa e porta de plástico para os donos de fazendas que colocam suas máquinas do chão ao teto em prateleiras e não querem coisas que possam cair. O que me lembra, outra coisa que essa máquina oferece neste ponto de preço que o Bambu Lab na verdade relega para o mais caro Exxon Carbon é a detecção de falha de IA. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de testar isso. Não tenho certeza se está funcionando, mas provavelmente virá em uma futura atualização de firmware. Eu também não tive essa oportunidade porque tive apenas uma falha de impressão, mas estará aqui quando eles lançarem. Certo, outra pequena coisa que você provavelmente não notaria se não estivesse procurando por ela. O 100 em Obra S1 consegue realmente imprimir a 320 100 em e aquecer a cama até 100 em e 20 100 em. Se você comparar isso com os 300 e os 100 ou 110 do Bambu Lab X1 Carbon, descobrirá que essa máquina é de fato mais capaz em termos de impressão de materiais exóticos como nylon, PPACF, Tulamer, P3, CCF e mais. Mas, claro, tudo isso vai depender da disponibilidade de upgrades para o hot end de aço endurecido ou diamante. Então, fade do Z3 de Diamondback, se você está assistindo. Antes de falarmos sobre o preço, há outra coisinha que eu gostaria de mencionar. O aplicativo da Anycubic utiliza a função de clipe de aplicativo no iOS, um recurso ainda não explorado por outros fabricantes de impressoras 3D. É uma coisinha boba, mas tem sido muito bom poder verificar o status da impressão desta impressora diretamente da tela de bloqueio, sem ter que desbloquear meu telefone. Eu gostaria que outros fabricantes implementassem isso, tenho no Mobile Raker. Então, eu posso fazer isso para os meus Vorons e outras impressoras Clipper, mas esta é a única impressora pronta que consegui fazer isso, e é um recurso muito bom. E agora, o último e talvez o maior diferencial, o preço. O Cobra S1 atualmente está em promoção por $469, abaixo do preço de varejo de $549. Com o combo Ace Pro, o preço fica em $629, abaixo do valor de varejo de $749. Esses preços são $120 a $130 menos do que o Bambu Lab P1S ou combo P1S, e eles são impressionantes. $630 a $720 a menos do que o Bambu Lab Des One Carbon, que, considerando a tela sensível ao toque, a detecção de falha de impressão por IA e as temperaturas muito mais altas, pode ser uma comparação mais justa, honestamente. Novamente, não é uma análise, eu não posso dar um endosso aqui. Ainda assim, preciso de mais tempo nesta máquina, mas essas economias são realmente impressionantes.